Maravilhoso Deus, graças a Deus. Gente, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural. É um livro de Deus, é a palavra de Deus. Para quem crê. Quem não crê é um livro de história. Mas para quem crê num Deus vivo, é Deus falando conosco. É Ele se mostrando como Ele é para com cada um que crê nele. E mostrando o agir dele, os feitos dele em favor dos que creem nele, que é extraordinário. Nós, os cristãos, os que dizem ser crente, que aceitaram Jesus como seu Salvador, aceita Jesus, se batiza, aceita Jesus e a maioria para de crescer espiritualmente. Não se fascinam na palavra de Deus, no agir do Senhor, e simplesmente frequentar a igreja, ouvir a palavra, mas fica nisso. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Porque há pessoas em outras religiões que se aplicam ao conhecimento do mal. Se aplicam ao conhecimento do mal. Religiões, filosofias humanas e tudo. E faz surtir efeito. Tanto na vida delas, como causando mal ou fazendo coisas absurdas. Porque se aplicar e conhecer e pôr em prática. E é fora de Deus. Mas faz funcionar, porque eles se aplicam de todo jeito, não meçam esforços e fazem. Eu vi reportagem, tudo, e um país aqui da América Latina, os feiticeiros se aplicam tanta feitiçaria que eles ficam de olho nos cemitérios. Quando tem enterra um varão, uma pessoa assim, nova, meia, um corpo saudável, eles vão, desenterram e fazem o corpo andar. De tamanho, da maneira que se aplica aos espíritos imundos, faz o espírito imundo entrar no corpo e a pessoa o corpo servir eles. Olha só, gente, isso coisa do mal. E os crentes que têm a palavra da vida na mão, a Bíblia, não se aplica nem confiar em Deus, nem ter fé no que diz a palavra. Eu quantas vezes orar por aí, falo na Bíblia, não, mas não é assim não. Foi como não está escrito? Mas não, irmão, não é assim não. Nem crê na palavra. Imagina se aplicar para pôr a palavra para funcionar na vida. Que pena, gente. Por isso que sofre. Por isso que os crentes hoje são achicalhados. Hoje ser cristão é moda. É modismo. Não é algo que fascina. Nossa, o cara é poderoso em Deus. E quanto mais se aproxima de Deus, mais simples a gente fica. Não, ninguém se aplica mais assim. Homens de Deus, que eu tive o privilégio de conhecer e de ler livros dele, obras dele, que eles mostraram, os feitos que eles alcançaram por crer no Senhor, fizeram coisas maravilhosas. Então, porque buscar o Senhor, se aplicar em buscar Deus. Hoje em dia, gente, hoje o povo, hoje os que se destacam no Evangelho, eles se destacam em buscar dinheiro, fama, riquezas, não mostrar a grandiosidade do Deus vivo, a grandeza em favor dos seres humanos. Que pena, gente, que pena. Mas a palavra de Deus é a verdade para todo aquele que crê. Vai vir um dia, gente, que Jesus voltará e não está muito longe. Talvez seja nos meus dias, nem sei. Porque ninguém sabe disso. Mas nós estamos no milênio da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, do jeito que anda as coisas, ele volta logo.
Mas tem algumas coisas para se cumprir, que está se cumprindo já, estão preparando. Então, vamos ver como a palavra é a verdade, em tudo. Na verdade é assim, quantas pessoas eu já fui falar para Jesus e morreram sem Jesus, porque não quiseram, nem ligaram. Quantas? Algumas sim, graças a Deus. Algumas já visitei, estava só esperando uma visita de alguém para falar de Jesus, eles aceitarem e Deus os levar. Muitas pessoas já visitei assim, foi. Logo que eu falei de Jesus, aceitaram Jesus, confessaram Jesus e morreram, foram embora. Morreram, quem é de Jesus não morre, passa da morte para a vida, está escrito na Bíblia assim. Mas muitos brincaram, nem ligaram e morreram, aí descobriram. Na hora que se morre, gente, na hora que se morre, descobre que existe inferno e existe a vida com Deus. Existe a morte eterna, o sofrimento eterno e a alegria, o prazer eterno, a felicidade eterna com Deus. Existe vida e existe morte eterna. Na hora que se morre, sabe. Só que aí é tarde. Até tem uma parábola assim que Jesus contou um caso do Lázaro e o rico. O Lázaro pobre, mendigo, mas ele cria no Senhor, morreu e foi para o céu. O rico nunca ligou para Deus, morreu e foi para o inferno. E Jesus contou, era o Hades, que era antes do paraíso, antes de, como Jesus disse, quando o bandido lá, pregado do lado de Cristo, zombado, de repente se tocou e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Antes era no Hades. O Hades simboliza lugar de sofrimento, e Lázaro estava, de um lado eram os perdidos, do outro lado os salvos. Abraão viveu lá até aguardar Jesus. Tá aí, Jesus contou a história que aí se encontrou lá, o Lázaro tinha conhecido Jesus, conhecido Deus, e estava do lado salvo. E o rico nunca ligou que era rico, queria saber de Deus, estava do lado perdido. E ele, quando morreu, quando deu pau, estava lá no inferno. E viu o Lázaro, mendigo, que mendigava, pedindo comida para ele na porta dele todo dia. Aí disse, aí conheceu Abraão, disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo de água e para molhar, para pôr na minha boca, que é lugar de tormento, de pegar fogo e tormento e sofrimento eterno. Só para molhar a ponta da minha língua com a água. Manda Lázaro aqui. Aí ele disse: olha, quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. Uma separação, não tem como mais, já era. Aí ele clamou, disse: pai Abraão, manda Lázaro ir lá, faz ele ressuscitar, ir lá falar para meus irmãos não se perderem como eu, para eles acreditarem em Deus. Eu não acreditei, estou aqui para eles acreditarem. Manda ele lá. Aí Abraão disse: vocês têm Moisés e os profetas, que eles tinham os livros para eles lerem e crerem. Não, manda que um ressuscitar, se um ressuscitar, eles crerem. Ele fala: nem que um se ressuscitar, eles não vão crer. Ele falou: não deixe eles vir para cá não, do tamanho sofrimento. E é real, gente. É real, a Bíblia conta. E morte não é para o pessoal ter medo. As igrejas tinham que pregar isso, tirar o medo do povo. Aceite Jesus, não tem medo de morte. Morte não faz medo a ninguém. Não tem um sobre a terra que, toda a geração de Adão até hoje morreram. Os idosos aí vão envelhecer, muitos novos morrem. Não tem como. Ninguém é semente eterna neste mundo, não. Então morte não é para o pessoal ter medo, ai meu Deus, morreu, aí morre a família, se acaba, não sei o que, o lugar de você ficar feliz. Jesus disse: quem crê em mim não morre. A morte não tem poder sobre os que creem em mim, mas quem crê em mim passa da morte para a vida. Aí está escrito lá em Eclesiastes, é o provérbio, que é melhor o dia da morte que o dia que se nasce. Lógico, é melhor para quem tem Jesus, gente. Jesus disse: quando morre vai direto para ele.
para ver a glória que o Pai deu pelos feitos dele em nosso favor. Diz: vem, vocês vão conhecer a glória que o Pai me dá, vem ver comigo. Olha só, quem tem Jesus, quem crê em Jesus, quem se entregou a Jesus e crê de verdade, pum, vai para a glória, conhecer a grandeza do Salvador, viver com ele. Agora, quem não tem, gente, quem não liga para isso, que fica brincadeira, quem crê em Jesus, que é isso? Morreu, está na cruz. Não, Jesus não está na cruz, ressuscitou, está do lado de Deus vivo, reinando poderoso, e vai para ele. Quem crê? Agora, quem não crê, gente, e vou te contar, morreu na hora, vai saber que existe quem é de Cristo, paraíso, vida eterna, prazer eterno. Quem não aceita vai ver o sofrimento eterno, que nunca mais tem saída. Tem gente que sofre a vida inteira na terra, não aceita Jesus, morre e vai sofrer eternamente. Que loucura! Por falta, por não querer aceitar o Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é verdade para todos que creem. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus. Primeiro aos Coríntios 2, diz assim, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ele diz: eu não fui com sabedoria de homem, que Paulo era sábio, gente, falava algumas línguas, ele era muito sábio, mas ele se destituía, se esvaziava de sabedoria humana para falar do Evangelho. E o Evangelho que ele falava era dito por Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo, mandava ele falar. Ele falou: eu nunca aprendi de homem nenhum o Evangelho. Deus é que me instrui, Jesus Cristo que me ensina. Eu falo a palavra que ele me ensina, eu dou. Então ele ia com simplicidade falar do testemunho de Deus. Quem é o testemunho de Deus? Que Deus deu o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que o aceita como seu Salvador, confessa como seu Salvador, tem a vida eterna. É o testemunho de Deus. Ele disse: então, eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, não. Eu fui com a palavra de Deus, com a simplicidade da palavra de Deus, ainda falando do Cristo crucificado. O que? O que Cristo? Por que ele foi crucificado? Ele foi explicado. Ele veio este mundo e sofreu, padeceu para nos salvar, para nos dar vida eterna. Então ele falou: eu fui deste jeito, com palavras de sabedoria de Deus, não de homem. Então, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e em poder. Eu fui com simplicidade falar da palavra de Deus e houve a manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus, realizando obras maravilhosas entre vocês. Curas, libertações, presença de Deus sem igual, o batismo com o Espírito Santo. Acontece um rebuliço, onde ele era assim, gente. Onde ele era assim, porque ele situava a Deus, fazia de tudo para levar o Evangelho, para salvar o máximo de pessoas que ele podia. Ele tinha isso na vida dele. Então ele diz: eu não fui com sabedoria humana, não. Mas fui demonstrar o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o poder de Deus, o agir de Deus no meio de vocês, na vida de vocês. Sim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Se eu falasse a minha sabedoria, do meu conhecimento, vocês iam crer em mim. Mas eu me despi disso e me propus a falar de Deus com simplicidade. Só o Evangelho é simples, só que é poder de mudança e transformação. É poder para mudança de vida, para salvar. É poder para tirar as pessoas do inferno e levar para o céu, se der ouvido e atender a voz do Espírito Santo dentro de si, a voz de Deus. Eu fui nessa vontade, eu fui assim, eu fui nessa simplicidade. E Deus agiu e age. É assim o agir do Senhor, pelo poder. Então a demonstração do Espírito é de poder, o agir de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, que se desfaz, que se acaba a sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus é eterna. Então levei vocês a palavra da eternidade. Se creram, transformar a vida. Se nós cremos, transformamos a nossa vida de todo jeito, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Temos que nos aplicar a Deus, colocar a Deus sem fanatismo nenhum, sem loucura nenhuma, mas colocar a Deus acima de tudo na nossa vida. Acima de tudo, Deus acima de tudo e de todos. Não é palavra simplesmente, mas põe em ação em nossa vida, para que nós não venhamos ser contaminados com as loucuras do mundo, que o mundo põe aí para desviar as pessoas da salvação. Para desviar as pessoas da salvação. Faz de tudo enfraquecer a vida, a fé da pessoa, para que caiam da fé e enfraqueçam, e aí, para voltar de novo uma fé fervorosa. Gente, meu Deus do céu, eu nunca vi coisa igual agora no meio evangélico. Nunca vi tanta divisão, tanta discussão, tanta loucura, gente, por causa de política. Entrou no meio do povo evangélico e está uma loucura. Vai causar um dano, está causando um dano espiritual, gente. Vocês vão ver daqui a um tempo as igrejas. Uma divisão maligna, porque deixar de pregar a simplicidade e o poder e colocar o achismo, o eu, doutrinas e contaminar. Agora vem algo aí, tá? Jesus querido, que loucura, que pena, gente. Mas o Evangelho é a verdade. Você que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo, em Deus, através da palavra, fique firme e seja um diferencial neste mundo. Ainda que ninguém note, mas vão notar. Mas é você e Deus, fique com você e Deus. Você e Deus, eu e Deus, sem fanatismo, sendo uma pessoa produtiva, ativa, um cidadão do bem, mas em Deus, totalmente firmado em Deus. Como ele disse, no Salmo já foi pregado, gravado, o Senhor é a nossa rocha, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Nós provamos a palavra dele. O que é provar? A palavra dele é real na minha vida. Quando eu precisei, clamei, a palavra se cumpriu em mim. Vamos provar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos ficar nessa, em Deus. Não olhe, estão se contaminando por homens. Misericórdia, gente. Está causando um rombo no meio evangélico, vocês nem têm ideia. Daqui a um tempo vão ver os frutos deste mal. Não demora não, vão ver os frutos do mal causado, que eles deixaram de se causar pela ganância e a falta de prudência espiritual. Que loucura! Mas Deus está ensinando nós. Acredite na palavra de Deus, fique em Deus, creia no Senhor, viva a palavra do Senhor,
ponha na sua vida, se alegre em Deus, busque Deus, esteja ligado sempre em Deus, como Jesus mandou, que orar sempre em Espírito, que sempre ligado em Deus, no trabalho, no ir e vir, onde estiver, ligado no Senhor, se alegrando nele, sendo grato. Senhor, Tu é maravilhoso. Olha, Tu é maravilhoso. Faça a palavra ser verdade na sua vida. Prove a palavra. Obrigado, Senhor, que eu tenho saúde, porque pelas Tuas feridas eu fui sarado. Obrigado que eu tenho paz, o Senhor me deu a sua paz. Obrigado, Senhor, que eu não vivo frustrado, desesperado, angustiado, com medo. Não, o Senhor é minha segurança. Eu vivo tranquilo, eu vivo em paz, eu me sinto seguro, porque o Senhor é comigo. A Tua palavra é verdade na minha vida. Eu sou alegre, eu sou feliz, porque tem a alegria de Deus em mim. A Tua palavra é provada em mim, é verdade na minha vida. Eu tenho sonhos, metas, eu sei que vou realizar, porque a força que eu busco é de Deus em minha vida. É o Senhor em mim, é o Teu agir em mim. Se o Senhor colocou essa vontade, colocou metas, vontades, desejos e sonhos na minha vida, eu vou viver, o Senhor vai cumprir. Eu creio no Senhor, eu vivo o Senhor na minha vida. Eu Te amo, Deus, sou grato por tudo, pelo Teu agir em meu favor. Vamos ficar em Deus, gente. Vamos ficar no Senhor. Vamos ficar neste Deus maravilhoso. Então, não é palavra de homens, de novo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, que é desfeita, se acaba. Então ficamos na sabedoria de Deus, que é eterna. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha só, Deus ordenou, pôs ordem para que nos nossos dias agora fosse revelada a sabedoria dele. Olha que grandeza, gente. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse dia, antes que houvesse minuto, segundo, minuto, hora, dias, semana, meses, anos, décadas, antes de existir isso, Ele ordenou para que a palavra fosse revelada a nós nos nossos dias hoje. Olha o amor dele por nós, para que esse mistério de Deus, mistério, Cristo veio este mundo e se doou, se entregou à morte, ao sacrifício, por amor a mim e a você, para nos salvar, para nos fazer, ainda enquanto nós estamos no mundo, sermos cidadãos do reino de Deus, por aceitar Ele como nosso Salvador. Isso é a sabedoria que estava oculta, e Ele revelou a nós. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Para a nossa glória, gente, para a nossa alegria, para a nossa conquista, para as nossas realizações, para a nossa felicidade, para viver uma vida de amor, de felicidade, de prazer, de alegria, em comunhão com Deus. Ai, Senhor, eu te amo. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, os que não querem saber de Deus, os que se acham todo-poderoso aí, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Se apoia em sabedoria do homem, se perde. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama a Deus? Então você, nós vamos conhecer, ver
desfrutar coisas que não passou por o conhecimento de ninguém. Nunca ninguém ouviu, nunca ninguém viu, ouviu, nem imaginou dentro de si as coisas que Deus tem para revelar a nós quando nós vivemos, se o aceitarmos de verdade. É para aqueles que o amam. Vamos de novo? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se você ama a Deus, é grato a Deus, se você aceitou o Senhor Jesus na sua vida, se você é grato por isso, pelo o Senhor Deus que dá o seu Filho para ser sacrificado como pior do que um animal sobre a terra, foi sacrificado por nós, veio a este mundo, foi sacrificado por nós, para nos perdoar, para nos salvar. Se nós somos gratos e adora a Ele, ama a Ele, queremos Ele é nosso Deus, nosso Senhor, nós vamos ver, ouvir coisas que nem passou em pensamento do coração de ninguém. Vamos desfrutar o agir de Deus em nosso favor. É grande demais, gente. Se nós somos de Deus, se nós não nos contaminar com as coisas do mundo aí, loucura total, mas se tivermos o nosso Deus como o nosso Deus realmente, como Deus, Senhor da nossa vida, se acreditarmos nele. 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele vai explicar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que ele está dizendo? Ninguém, um ser humano, não sabe do outro. Nós estamos dentro de um do outro aqui. Você não sabe o que tem dentro de mim, eu não sei o que tem dentro de você. Você sabe de si mesmo, eu sei de si mesmo, e o meu Espírito sabe de mim, mas um não sabe. Ah, mas parece, e nem tudo que parece é, nem tudo que não aparece a gente consegue enxergar ou deixar de enxergar. Então, não sabemos. Aí ele está dizendo, mas o Espírito sabe. E ele está dizendo, o Espírito, vou ler de novo. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Que a pessoa sabe de si mesma, mas ninguém consegue saber o do outro, a não ser sendo revelado por Deus, senão de outra modo não sabe. Então, não sabe. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está, né? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, para discernir as coisas espirituais de Deus, para ter conhecimento maior de Deus. E é para todo mundo. O Espírito Santo não é esse que cai no poder, não. Receber o Espírito Santo, fala-se em língua normal. Até tão grandioso, você meio que perde o controle, mas se controla. Consegue, não cai no poder e ficar fora de si, isso aí não é Deus. Isso é um perigo. São pessoas enganadas por espíritos imundos se passando por anjos de luz e são trevas. Então, mas é para buscar o batismo com o Espírito Santo, que é para todos que creem no Senhor, para discernir as coisas de Deus espiritualmente. Então, se conhece Deus através do Espírito de Deus. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, graças a Deus, mas o Espírito que provém de Deus, para que
pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que é grato? O que é dado gratuitamente por Deus a nós? A vida eterna, a salvação, o conhecimento deste Deus maravilhoso, os feitos dele em seu, em meu e em nosso favor, sem igual. Mas é grande, mas a gente não se propõe a buscar, a conhecer, sem fanatismo, sem loucura. Sem loucura. As pessoas se aplicam, que é a profissão é tudo para a vida, a buscar uma profissão, então se aplicam nela, estudar, faculdade, pós e tudo, se aplicam. E graças a Deus fica profissional. Então ele deve vir para ser um profissional capacitado mesmo. Isso é Deus. Mas nas coisas de Deus ninguém se aplica a isso. Para conhecer essa grandeza. Porque é muito poder, gente. É poder de transformação em tudo na vida. A graça de Deus manifestada em nosso favor é ser igual, o amor dele. A graça, o que é graça? Algo dado de graça. Não cobrou nada. Você não é salvo por obra nenhuma. Eu não sou salvo porque eu sou perfeitinho, não vou pecar porque preciso eu salvo. Aí seria obra. E por obra ninguém é salvo. Mas pela graça de Deus. Sabe o que é? O Deus se agradou em me chamar e me salvar. Deus se agradou de você e chamou você para ser salvo. Você aceita ser salvo. Não porque você é perfeito, lógico, vai conhecendo a palavra de Deus e vai se aperfeiçoando. A palavra é água que lava nós. A gente vem cheio de defeitos, do eu, achismo, do não sei o quê, e a palavra, e vai ouvindo a palavra, meu Deus, preciso parar com isso, preciso andar com Deus, meu pensamento tem que mudar, minhas atitudes, por conhecer a palavra. Ela vai lavando, vai transformando a nossa vida. Mas eu agir de Deus, não é você. Não é porque você é perfeitinho, é bonzinho, é santinho que você é salvo. Não é. É pela graça de Deus. Deus diz, você tem que aceitar meu filho como seu salvador. Você aceitou. E aí foi o ensinamento do Senhor, ensinando nós essa grandiosidade de graça, sem cobrar nada. Ele não cobra nada de nós. Ele faz nos dar coisas grandiosas, se assim nós tivermos o conhecimento e pedir a Ele com fé. Uma vida abençoadíssima, se nós quisermos realmente se aplicar e buscar essa vida e vida com a mudança. Jesus disse, o diabo, ele não usou essa palavra, ele disse, o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Então todo o sofrimento sobre os homens na terra não é de Deus, é do ladrão, é do Satanás. Todo sofrimento, doenças, pragas aí que não tem cura, que a medicina não descobre cura, o sofrimento humano, pessoas vazias, solitárias, medrosas, depressivas, todo esse agir, o vazio dos seres humanos, é tudo Satanás, não tem nada a ver com Deus. Todo tipo de sofrimento, tristeza, dores, ódio, pessoas amargas, tristes, vazias, solitárias, medrosas, não tem vida, vegeta. Não é de Deus, é do mal. Aí Jesus disse, isso aí o ladrão veio fazer. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí ele mostrou que ele veio fazer. Olha o que é a vida que eu vim trazer. Como o mal causa isso. Eu vim desfazer a obra do mal. Aí ele começou o ministério dele, curando as pessoas. A lepra era do ladrão. Jesus, todos que clamaram a Jesus, ele limpou eles da lepra. Cegueira, tanto físico como espiritual, Jesus curou, porque era do ladrão. Todo tipo de enfermidade que clamaram ao Senhor Jesus, ele curou, porque ele veio desfazer a obra do mal. E todo esse sofrimento era a obra do mal. Era ele. E ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todo mundo que chega ao Evangelho,
Pode vir doente, não interessa que tipo de doença tem, não sei o quê. Se achega a Deus, começa a frequentar a igreja, ouvir o evangelho, receber oração, são curadas, porque Deus desfaz a obra do mal e cura as pessoas, para nos dar vida e vida com abundância. Se assim crê. Esse é o evangelho do Senhor. Simplicidade, é o poder. Jesus disse: ide pregar o evangelho a todo mundo, toda criatura, para ir e pregar o evangelho. Não é para falar a minha vontade, o achismo, doutrina, não. É para falar a palavra de Deus. Vai lá e fala a palavra de Deus. Ide pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Eu creio, eu vou ver sinais acontecerem. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, farão coisas extraordinárias. No nome dele. É para desfrutar e viver desses sinais, porque esses sinais são o Senhor Deus desfazendo a obra do mal e levando a pessoa a viver uma vida com abundância. É o Evangelho do Senhor. Ah, mas isso aí é antigamente. Não é hoje. A Bíblia é atual, sempre é hoje. A Bíblia é Deus falando, e Deus é um ser eterno. Ele, lá no Egito, quando ele abriu o Mar Vermelho, ele é o mesmo Deus que tem poder para fazer de tudo na nossa vida hoje. Ele não mudou. Para ele não passa tempo, ele não envelhece. Ele é o mesmo sempre. Não tem, lá não conta anos, milênios, conta no nosso mundo. No dele não. Ele é eterno, ser eterno que ele é o eu sou. Todo dia ele é. Há séculos e séculos, milênio, ele é o mesmo. Amoroso, bondoso, continuou o mesmo amor que Deus mandou, pediu o filho dele para vir aqui e morrer por mim, por você, para nos salvar. Ele continua com esse amor. Ele disse que nos ama com amor eterno. Continua o mesmo amor eterno, por mim, por você, por todo aquele que amar pelo nome dele. Ele é esse Deus hoje, agora e sempre. Ele não era, ele é. Ele não vai ser, ele é sempre. Amanhã ele é. Daqui 1000 anos ele é. A eternidade ele é. Ele é Senhor, sem igual. O amor dele é sem igual em meu favor e em seu favor. Aprendemos a crer e pôr essa crença em funcionamento em nosso favor, porque ele fez tudo isso para nós. Vivemos uma vida e vida com abundância, uma vida feliz e abençoada. Então vamos lá. Quem soube o Pai? 13. Qual? 13? Então tá bom. Vou ler o 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Toda essa grandeza de graça, só crer. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Essa que foi falada aqui é tudo pelo Espírito Santo que ensina, não. É de Deus para nós. Mas pelo que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Vamos viver, gente, uma vida abençoada, crendo no Senhor. É para mim e para você. É para nós. Vivermos uma vida sem igual. Em nome do Senhor Jesus. Se crer e buscar viver os feitos do Senhor em seu favor e nosso favor. Então, coisas espirituais. Por isso tem que ser pessoas espirituais, aprendendo cada dia mais de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu, gente? É real e verdadeiro. Quem não quer saber de Deus não entende nada, não consegue, não vai desfrutar nada de Deus, mas nós temos que desfrutar. Quando eu fui pedir para me orar pelo senhor lá que estava com câncer,
Eu tive que brigar com o patrão dele praticamente para ele me levar lá. Falei, não, lá não tem jeito, lá ele está morto, ele não tem mais jeito. Eu tive que brigar para ele levar lá, porque ele era natural, religioso, não cria. Tive que brigar. Ficou com medo de chamar o homem, chamou, ele deve ter morrido lá. Não chama mais. O homem saiu lá, sentou, orei, Deus o curou. Espiritual, as coisas espiritual. Natural não entende. Mas viu quando o agir de Deus por pessoas que creem espiritualmente, pelo agir de Deus como é verdade a palavra, viu o agir de Deus na hora. Ficou extasiado. Porque é verdade a palavra de Deus. Somos de Deus, gente. Então é para nós conhecer e viver as coisas de Deus que Ele tem para nós. Sem igual. Sem igual. De novo, 14. Ora, o homem natural, a pessoa natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Como que pode se ora, se o hospital mandou o cara morrer em casa porque não tem cura, porque o que você vai fazer lá? Eu vou orar e Deus vai curar ele. Eu orei e Deus curou. Ele não compreendeu, porque é natural. Mas o agir de Deus é real naquele que crê. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas naturais no Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus. Me perdoe. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meu Deus, eu te amo. Então somos espirituais, a palavra é real na nossa vida. Somos espirituais, então tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro para mim e para você. Tudo, tudo, tudo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mostrou os feitos do Senhor. Mostrou de tudo, que tudo é possível, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, não tem nada impossível para aqueles que creem no seu Deus vivo e verdadeiro. Deu poder ilimitado, falou, não tem limitação para aqueles que creem no Senhor. Quando Jesus desceu no monte desfigurou lá, estava uma briga lá embaixo. O que é isso? Vocês estão discutindo com os discípulos? Senhor, eu trouxe meu filho para eles curarem e não conseguiram. Aí Jesus chamou, curou o menino. Mais tarde os discípulos foram lá: Senhor, por que nós não curamos o menino, o Senhor curou? Por que nós não curamos, Senhor? Ele disse: por causa da vossa pouca fé. Vocês duvidam. Se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, diria este monte, passar aqui para colar, e eles tinham que passar. E nada vos será impossível. Nada, ele não limitou nada. Nada é impossível para aquele que crê. Tudo é possível, então, se eu crer. Quem diz? A Bíblia. Então não adianta eu dizer, mas não é assim não. É sim, se você crer. Não com loucura, não com fanatismo, com sabedoria. É real para mim e para você. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém discernir. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Só bondade. Só bondade. Jesus nunca praguejou ninguém. Fizeram de tudo, falaram de tudo contra ele. Gente, meu Deus do céu, difamaram ele de toda maneira, envergonharam de toda maneira, socaram ele, como está escrito, moeram Jesus Cristo. E ele não praguejou ninguém. Ele simplesmente, sofrendo, se calou. E o silêncio dele era amor.
por mim e por você. Porque se ele tivesse recusado a cruz, não haveria uma salvação para nós. Mas ele nos amou na dor, no sofrimento, na vergonha e na humilhação. E passou por tudo isso até morrer, por amor a mim e a você, para nos dar vida e vida com abundância. Pagou o preço para nós termos vida. E vida, enquanto aqui na terra uma vida abençoada, e vida eterna, depois partindo daqui para a glória junto dele, para sermos eternos com ele. Viver a eternidade. Viver uma vida sem igual. Hoje, enquanto estamos no mundo, crendo nele, e depois com ele na glória. Aí Deus disse: nós somos co-herdeiros de Cristo. Toda a riqueza e grandeza que Jesus tem, depois da eternidade, nós temos igual a ele. Ah, mas isso é loucura. Está vendo? Para quem é natural, para quem é espiritual, vai viver quem crê. Co-herdeiro de Cristo. Toda a grandeza de Cristo, também toda a grandeza de todo aquele que o aceitou e parte deste mundo para viver para sempre com ele. Olha só, seres espirituais discernem as coisas espirituais e vivem e creem. Então vamos crer e viver essa grandeza do Deus vivo na nossa vida, em nome de Jesus, sem mudar, gente. O Evangelho é do jeito que está aqui e é verdadeiro. Paulo disse: eu não fui com sabedoria humana, porque ele era muito sábio. Eu fui com simplicidade. O que Jesus passou, eu falei para vocês. Palavra simples e poderosa, de mudança, de transformação de vida. Eu falei e expus só isso. O poder de Deus com simplicidade. E transformou a vida de todos que creem. E transforma. Transforma a minha vida, transforma a sua vida. De todos aqueles que creem. Cabe a nós pedirmos a Deus: Senhor, nos usa para ganhar almas para o teu reino. Pessoas que estejam perto de nós, quando nós tivermos a oportunidade de falar de Ti, Senhor, para que as pessoas se convertam. Eis-nos aqui, Senhor, porque é muito grande o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor faz, o que o Senhor é em mim. É maravilhoso. Então vamos viver essa grandeza do Deus vivo na nossa vida, com essa simplicidade e poder ser igual, na graça de Deus. Amém. Graças a Deus.